Oi, meu nome é Adna Dantas, sou a administradora e idealizadora aqui do canal Diário de um Papagaio. E como a gente está aqui nos 10 anos de canal, né, lembrando fatos marcantes, coisas que marcaram a nossa história, hoje a gente vai falar sobre uma experiência marcante em termos de doença. Se você tem alguma curiosidade que você queira saber sobre esses 10 anos do diário, você pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o vídeo, tá certo? Então vamos lá. O start para esse vídeo de hoje, ele veio quando eu estava passando os vídeos no feed e me deparei com um vídeo do Dr. Felipe Bretas, né? Se procurar aí no canal dele, deixa eu olhar aqui. O título do vídeo é Absurdos na Medicina Veterinária, ele publicou no dia 14 de abril. Eu vou deixar aí para vocês o endereço do canal do Dr. Felipe Bretas, tá bom? Então, quando eu assisti o vídeo dele, vocês vão entender por quê. Isso me lembrou muito o que eu passei, a seara de médicos também, de remédios que eu passei com os meus papagaios. Vou deixar o vídeo deles aí para vocês assistirem. Depois eu continuo comentando o que aconteceu. Casos absurdos na medicina de aves. Acompanhe aí, é de ficar indignado. É muita judiação com o animal e sacanagem mesmo com o proprietário. Uma calopsita com suspeita de diarreia, uma ave ativa, bem disposta, comendo bem, se alimentando bem, sem sinais clínicos de doença. Passou por 3 veterinários e num período de 2 anos, olha só o que ela tomou. Eu preciso ler. Vermífugo, vitaminas, sebendazol, metronidazol, sulfa, trimetoprim, epivete, enterogermina, enrofloxacino, gentamicina, silimarina, toltrazuril, samimeloxicam, secnidazol, mirtazapina, merceptom, amoxicilina. Fez coletas sucessivas de sangue até romper todos os vasos acessíveis. Não tinha mais nem lugar para coletar sangue e nenhum resultado dos exames de sangue foram entregues. Nenhum outro exame foi realizado. Fez alguns raios-x também, né? A ave agora com rins e fígados comprometidos de tanta medicação que foi dada sem necessidade. Num exame recente que eu solicitei, não foi detectado nenhum micro-organismo. E ainda querem liberar o curso de medicina veterinária à distância, por EAD. Imagine só. Pronto, do mesmo jeito que aconteceu lá com o caso que o Dr. Felipe Bretas apresentou, né? Às vezes o papagaio, a sua ave, de maneira geral, ele está bem, é por um episódio específico que a gente se preocupa, assim ocorreu, né? Então, para contextualizar, para começar a contar essa seara, a gente sabe que os Amazonas da estiva, eles têm as narinas escuras, né? Os meus, eles tinham, de acordo com como está a foto aí, as narinas e os pelos escuros, bem pretinhos, assim que eles chegaram. Eles também estavam saudáveis, estavam ativos, as fezes deles estavam boas. Sobre todo o resto, na questão de saúde deles, eu não tinha nada a reclamar naquela época, tá certo? Nem agora, eles estão bem. Mas, do nada, e sem motivo algum, os pelos, eles começaram a cair. Simplesmente começaram a cair, clarear, cair. Em alguns pontos eles clarearam, outros pontos caíram mesmo, que ficava só na pele. E o interessante disso é que esse fenômeno aconteceu nos dois, ao mesmo tempo, né? Aconteceu igualzinho. E eu não sei explicar o porquê isso aconteceu. Então, eu comecei a consultar médicos. Foi aí que começou, de fato, o que eu posso chamar da minha via crucis, né? Eu consultei médico que retirou pelo, retirou peninha, levou para microscópio, aplicou antiparasitário neles, não detectou nada. Isso, a coisa do nariz piorando, né? E eu fui consultando outros médicos porque ninguém resolvia. Nesse interim de médico a médico, receitou pomada. Uma das pomadas acabou depois, muito tempo que eu soube que essa pomada provocava despigmentação. Então piorou, ficou bem, despigmentou mesmo totalmente a narina e a pele, né, dessa região. E aumentou também a área de queda, né? E eu fui consultando outros médicos e usando outros medicamentos, eles receitando outras coisas, fazendo outras tentativas,
E tinha um dos medicamentos que era para aplicar, que era um líquido, né? Numa dessas aplicações, e por ser no nariz, numa área muito próximo, eu acho que foi erro meu, não acredito que seja problema do medicamento, eu acho que foi erro meu, que apliquei demais. Até porque não é fácil você aplicar na narina do papagaio, ele não fica quieto, ele tenta sair, aí você tem que mobilizar, tem que passar, era sempre uma luta, né? E a azeitona, ele teve uma reação. Ele começou a arfar, começou a respirar muito rápido, como se estivesse sufocado, com o bico aberto e ficando mole e meio assim que desfalecendo mesmo. Ele teve que ser atendido de urgência, o médico veio aqui em casa, no atendimento foi feita a ausculta nele, ele ainda estava, quando o médico chegou com o coração muito acelerado, tadinho, eu também, eu passei um aperreio muito grande nesse dia. Ele foi tratado até ele estabilizar desse episódio e ficou tudo bem. Mas eu continuava sem um diagnóstico do que estava acontecendo no nariz dos dois. Não era só no nariz da azeitona. Isso aí aconteceu com a azeitona, mas acontecia isso no nariz dos dois. Ninguém sabia explicar, ninguém sabia o porquê, ninguém me dizia o que é que estava acontecendo. Se eles estavam com algum problema, se aquilo era um fungo, uma bactéria, ou era normal mesmo isso acontecer, cair o pelo ou ele clarear, enfim. Só que de tanto testar remédio, de tanto testar tratamento, de tanto ser manipulado, tanto por mim para passar remédio, como levar para médico, eles já chegaram ao ponto de ficar muito estressados. Eles já estavam estressados, eles já estavam muito cansados e a área de penas, cada vez a área afetada já subiu muito, já estava muito maior, né? Ela estava uma perda de penas intensa, assim, muito visível e ficando muito feio. Nesse ponto, nesse ponto, como eu já tinha ido em São Paulo, tinha entrevistado o médico veterinário Alessandro Bigeni, da Exotic Pets em São Paulo, eu conversei com ele. E aí, nesse ponto, digo uma coisa, Alessandro é um médico fantástico, é uma das melhores clínicas de São Paulo, é um ser humano, sabe, fenomenal, ele é maravilhoso. Gostei muito dele, é uma pessoa fantástica, é um profissional incrível também, tem uma excelente clínica, muito bem equipada, enfim, recomendo a clínica dele, recomendo o médico, ele tem uma equipe também muito boa. A questão é que a gente precisava fazer exames, ele me pediu exames, mas não tinham de fazer aqui, e mesmo eu conseguindo fazer, que médico tem para colher o material, a grande problemática era como levar isso para São Paulo, né? Para os laboratórios de São Paulo, para chegar até ele. E aqui, aí vocês vejam como a amizade é importante, como ter amigos nessas horas é fundamental. E é aí que entra o Maurício Catelli, que quem acompanha o canal há muito tempo sabe da amizade que a gente tem, o carinho que eu tenho por ele. E a gente sempre, hoje quase eu não falo com ele, não por nenhum problema, é pela vida mesmo da gente. Ele é um empresário, é muito ocupado e eu também estou muito ocupado. E eu acho que a gente já conversa tanto, que chega uma hora que você não tem mais o que dizer. Não sei que eu também, depois vocês vão entender ao longo dos vídeos, né, como é que tá a minha vida. Mas enfim, é aí que entra essa pessoa maravilhosa, que foi muito importante para mim, muito importante para o canal e fundamental nessa situação. Ele já vinha acompanhando minha luta com os papagaios, já vinha comentando para ele que eu não sabia mais o que fazer, né? Inclusive, um fato importante, eu até mudei aqui o slide desse aqui para fazer um adendo, colocando ele, o lugar devido a ele importante nessa história. E eu lembro que no dia que isso estava acontecendo, enquanto o médico chegava aqui, e eu aperreada e azeitona mole, e aquela agonia, e a primeira pessoa que eu lembrei de falar foi falar com o Catelli. Naquela época a gente falava todo santo dia, o tempo inteiro. E eu mandei uma mensagem para ele, né? E na mensagem, até hoje, eu acho engraçado que ele deve ter levado um susto. Eu lembro que ele disse que estava dentro da sala de cinema, né, com os filhos, e ele saiu da sala, né, por um momento, deixou os filhos lá e saiu. Por quê? Que é doido aqui. Mandou uma mensagem. Eu acho que eu matei meu papagaio. Escrevi desse jeito. Mas eu realmente achava que a azeitona ia morrer. E eu estava me sentindo muito culpada. Até então o médico ainda não tinha chegado. Para vocês verem o estado de nervoso que eu estava. E ele me acalmou, conversou comigo, aí quando me deu a maior força. Quando o médico chegou, eu tive que desligar, né, para atender e para acompanhar o atendimento, e depois falar para ele que já estava tudo bem. Ele ainda ficou me acalmando, ainda ficou conversando comigo depois que o médico saiu. Então, ele foi muito importante. Tanto na hora, né, como depois.
porque é uma rede de amizades, né? Uma rede uma corrente do bem, uma rede de amigos. Ele tem um amigo que estava indo daqui para São Paulo, né? Então, o que é que a gente fez? Eu contratei o médico para colher o material, né? Que ele queria, raspado do nariz, penas, coisas tudinho, alguns materiais de sangue, algumas coisas para mandar para ser levado. E essa pessoa ia levar para São Paulo, entregou na mão do Catelli levou para o laboratório e aí e a gente aguardou. Quando os exames saíram, não deu nada. Nada, 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 nada. Não, nada, os exames zerados. Então a gente voltou à estaca zero, né? Continuávamos sem saber o que os papagaios tinham. A grande questão era o grande estresse, que eles estavam também já muito cansados. E o estresse também, ele acaba sendo uma porta, né? Uma grande janela para a entrada de doenças oportunistas. Então, a gente também tem que se preocupar, que é o caso, por exemplo, no caso que Bretas explica, você às vezes exagera na quantidade de exames, exagera na quantidade de remédios. Não estou dizendo que exame não é importante, eu estou dizendo que é importante. Só que às vezes a gente tem que ponderar, se a gente não tem que parar um pouco. Se a gente não tem que respirar, se a gente não tem que avaliar, se não pode esperar um pouco, se aquele remédio é mesmo necessário. Porque o estado, só quem estava aqui convivendo com ele sabe o estado já, o cansaço e o estresse que se estava causando nesses papagaios, em consequência em mim também, né? Continuando a fazer um gancho com o vídeo apresentado por Bretas, que depois, se vocês quiserem, eu chamo o Bretas aqui, eu peço a ele um vídeo para ele explicar melhor aquele caso, as implicações, tudinho, apesar do vídeo dele ser muito bom, mas eu acho que dá para esmiuçar mais, né? É muito interessante aquele vídeo e ele dá para trabalhar mais ele, sabe? Explicar mais de todas as implicações. Mas lá na frente vocês vão entender também que eu vou falar um pouco sobre isso. Eu faço um gancho aqui, porque eu digo que eu faço um gancho com o vídeo apresentado por Bretas. Eu faço o gancho com a postura que Alessandro teve, né? Nesse caso comigo. Ele foi um médico que ele ouviu atentamente as minhas queixas, né? É bom lembrar aqui pontos importantes. Os papagaios já tinham passado por vários médicos, eles estavam bem, eles não tinham sinal de doença, exceto essa perda de pena no nariz e a descoloração. Eles já estavam muito estressados devido aos constantes manuseios dele para passar remédio e para culminar naquele último episódio que teve com azeitona. Então, eu acho que a postura dele, a orientação dele, a decisão dele foi fundamental, foi muito preciosa. E qual foi, né? Ele orientou a gente a dar uma parada. Vamos parar, como você não vai passar mais nada no nariz desses papagaios. Você vai dar um medicamento para fortalecer o sistema imunológico, um medicamento próprio para isso, e suspendeu qualquer outro tipo de remédio no local, não era para fazer mais nada. Vamos trabalhar só a questão da imunidade deles e evitar esse manuseio tá pegando para fazer qualquer coisa para que eles desestressem e o próprio corpo, e eu lembro dessas palavras dele, e o próprio corpo deles reaja a isso, né? E realmente, com o tempo, sem passar nada, sem fazer nada, apenas o medicamento para, desculpe, a questão do sistema imunológico deles, as penas voltaram a se restabelecer, claro que também devido àquele medicamento que despigmentou, né, aquela pomada, nunca mais voltou a ficar pretinho, mas os pelos voltaram e hoje eles têm os pelinhos, mas a maioria é clarinho, não ficou mais pretão como era. Mas eu acho que se eu não tivesse tido, se Alessandro não tivesse tido toda essa sensibilidade, essa atenção, esse olhar focado, preocupado, sabe? E se ele não tivesse sido ponderado, né? Ele poderia ser afoito, vamos testar isso, vamos testar aquilo, vamos fazer mais não sei o quê. E às vezes o médico age assim por pressão do tutor, tá certo? Mas lá a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu queria deixar aqui público o meu agradecimento, a minha admiração e para que Alessandro saiba, que talvez ele nem saiba, o quanto ele foi importante, tá certo? Quanto ele é importante na vida de muitos papagaios, de muitas aves, ele faz diferença na profissão dele, tá certo? Ele é especializado em animais silvestres e exóticos, da clínica dele. Exótico Pet está aí. E levem sem medo na clínica deles, tá bom? Então, assim, como a intenção da retrospectiva aqui no canal não é só lembrar, é a gente aprender, discutir com as coisas que aconteceu, além de rever,
eu deixo para vocês uma reflexão, tá certo? A minha primeira reflexão aqui é direcionada aos tutores, né? Tenham calma. Os médicos, eles não têm todas as respostas. E nem sempre é fácil e rápido fechar um diagnóstico, tá certo? Médico não é Deus, ele também é um cientista, ele é um estudioso e ele está, tanto quanto você, empenhado em descobrir qual é a doença. Alguns tutores, eles querem sair com o diagnóstico e uma receita na mão. Um remédio que resolva já de pronto o caso dele. Mas assim, se de maneira geral a sua ave, ela tá bem, o seu animal, ele tá bem, às vezes o mais prudente, se o médico também está agindo com prudência, é também ser prudente, tá certo? Uma coisa é um animal mostrando claramente que ele tá grave, que ele tá muito mal, outra coisa é o animal, de maneira geral, está bem, está apenas com um problema específico e um problema que pode ser administrado. É igual a pessoa, por exemplo, recentemente eu atendi aqui uma pessoa muito angustiada, ela já tinha passado por médico, e eu entendo a angústia de ver um papagaio arfando, o papagaio dela estava com problema respiratório, já tinha passado pelo médico, já tinha sido medicado, e é uma questão que tem que esperar o remédio fazer efeito. E ela eu sentia a indignação dela, eu sentia a angústia dela, e ela porque queria fazer nebulização, e o porquê que o médico não tinha passado nebulização. E olha, nem todos os casos respiratórios pedem nebulização. Se precisasse nebulização, o médico teria com certeza passado nebulização, ou não, né? Se fosse um médico ruim. Eu também não posso falar porque eu não conheço o médico dela. Mas pergunte, se o médico lhe der uma explicação, olha, no seu caso, não precisa de nebulização, não for o suficiente, insista, pergunte o porquê não. Né? Porque às vezes a gente acha que a nebulização vai ajudar, e às vezes ela não é necessária, e às vezes ela até vai estressar mais a ave. Então, quando é necessário, um bom médico ele vai passar. Mas entendam isso, nem em todos os casos de problema respiratório é necessário nebulização, ou a nebulização vai ajudar, certo? Só estou querendo dar um exemplo para vocês. Às vezes, dando outro exemplo aqui, você entupir uma ave de medicamento ou de exames porque ela está com uma diarreia, mas você nem esperou, de repente aquilo ali nem é uma bactéria, nem uma doença. É uma alimentação que você está dando exagerado que está provocando diarreia naquela ave, entende? Então a gente também tem que observar tudo e ser prudente. E não achar que todas as vezes você vai sair com aquele tratamento que você quer. Nem todas as vezes. Entendam isso. E eu tenho o meu exemplo aí, né? Tenham parcimônia, porque excesso de remédio e exame no momento errado, no momento que uma ave está muito fraca, por exemplo, nem sempre é bom tirar o sangue dela naquele momento, nem sempre é adequado fazer um raio-x. Porque às vezes a ave já está tão ruim que se você vai botar ela na situação, ela infarta. Tá certo? Eu só estou tentando aqui que a gente tenha um pouquinho de equilíbrio e parcimônia, e não exija sempre que o médico tenha a resposta certa imediata para você. Ele também precisa investigar. Já falando para os médicos, né, para os médicos veterinários, não se sinta mal por não conseguir dar uma resposta naquele momento, tá certo? Eu vou falar por mim, eu vou falar como Adna. Eu sinto muito mais segurança no médico quando ele diz: eu não sei, mas eu vou estudar seu caso e entro em contato. Mas eu não sei o que está acontecendo nesse momento. Para mim é muito frustrante quando eu sinto nas entrelinhas da explicação do médico que ele não tem a mínima ideia do que pode ser, mas ele também não admite aquilo. E eu valorizo muito a honestidade e a franqueza, porque eu não espero que ele saiba tudo. Eu sempre achei que o corpo biológico de qualquer ser vivo, ele é uma caixinha de mistérios. Muitas vezes tudo está indicando que é uma coisa e é outra. Então não espero que ele seja Deus e que ele saiba de tudo. Eu espero que ele esteja empenhado em descobrir, empenhado em salvar meu bicho, empenhado em tentar buscar um tratamento, empenhado em obter respostas, entendeu? Então pode ser sincero, pode dizer que não sabe, que não está claro, que o exame não foi conclusivo ou que vai precisar de mais exames. Porque eu acho muito mais digno, muito mais honesto que ele divida
o médico divida comigo, como tutora, essa responsabilidade de decidir se tenta ou não um tratamento, da qual a pessoa ainda não tem certeza do diagnóstico. Então, no momento que ele diz, olha, a gente ainda não tem certeza, porque pode acontecer isso também, olha, eu não tenho certeza do que está acontecendo, porém, ele está grave. Se a gente não fizer nada, esperar 15 dias para sair o resultado do exame, pode não dar tempo. Então, nesse caso, por esse motivo, eu indico usar medicamento tal. Entendeu? Eu acho muito mais honesto você dividir a responsabilidade com o tutor, com o seu cliente. Sem falar que é frustrante, isso foi uma reclamação que eu tive e uma reclamação que eu já escutei de muita gente, de muito tutor. De médico que você vai apresentando queixa de problema com a ave e sempre sai com a receita do vermífugo e uma vitamina. Ou vermífugo e joga um ácaro nas penas, só isso. Vai ter casos que realmente é isso, mas tem uns que é só isso que ele faz sempre, sabe? Quase todos os pacientes dele têm a mesma coisa e sai com a mesma receita, uma vitamina e um remédio para verme ou um remédio para pena. É complicado, tá certo? Então, eu espero que essa recordação ajude vocês. A intenção é sempre essa. O Diário do Papagaio ele foi criado não a título só de divertimento. Vocês veem que não é um canal só de vídeo fofinho. Aliás, quase nunca tem vídeo fofinho. Mas é realmente mais voltado para a questão da educação, tá certo? Da gente aprender junto. Eu sou uma eterna aprendiz, ainda estou aprendendo muito. Eu sempre tenho a sensação que eu não sei de nada. Mas o pouco que eu sei, eu espero estar ajudando. Beijos, até a próxima.